A todos o meu cordial boa noite. Falando aqui como professor da casa e também coordenador do curso de Direito dessa instituição, dou a todos as boas-vindas, espero, especialmente por termos aqui a satisfação de receber estudantes e profissionais, professores, escritores de outros estados. Espero que tenham sido bem recebidos, acolhidos e que possam, de fato, se sentir em casa como nós gostaríamos que fosse. Bem, o painel da noite tem como título uma indagação, uma provocação. Monteiro Lobato e outros escritores no banco dos réus. E na noite de hoje, para tratar de questões e desenvolver os temas, nós temos a satisfação de receber, como já anunciado, o professor Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. O professor Godoy é pós-doutor em Direito comparado pela Universidade de Boston, também em Literatura no Departamento de Teoria Literária da Universidade de Brasília, a UNB, é procurador da Fazenda Nacional e professor do Centro Universitário de Brasília. E, na sequência, também já foi apresentado, já é de casa, né, professor Bolzan? Já esteve conosco aqui algumas vezes, atuando especialmente no nosso programa de pós-graduação. Professor Bolzan é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor junto à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é coordenador do Grupo de Pesquisa Estado e Constituição e professor da Unicinos. Bem, antes de passar a palavra aos palestrantes, eu tenho aqui algumas informações, algumas instruções que me foram passadas. Em primeiro lugar, eu queria anunciar, parece que havia uma expectativa de um livro que foi anunciado, mas que esperava-se que não chegasse a tempo aqui do evento, mas chegou e está à venda ali na entrada. O livro organizado pelo professor Lênio e também pelo professor André Caran, Os Modelos de Juiz, Ensaios de Direito e Literatura. Então, os interessados, a partir de já, podem adquirir essa obra ali na entrada do auditório. Para o desenvolvimento da palestra e dos debates, vai se dar da seguinte forma: nós iniciaremos com uma exposição do professor Godoy, aproximadamente 30 minutos. Na sequência, passamos a palavra ao professor Bolzan. As perguntas, em seguida, na abertura dos debates, devem ser feitas no microfone, oralmente. Eu peço a todos que sejam objetivos na pergunta, para que possamos enfrentar o maior número possível delas. E todas serão feitas ao mesmo tempo. Nós vamos tentar administrar 3 perguntas e seguidos das respostas às mesmas, podendo ser abertas ou direcionadas aos professores. Ok? Então, com a palavra, o professor Godoy. Muito obrigado. Boa noite a todos que estamos aqui na cidade de Vitória, uma cidade que, do ponto de vista literário até, nos suscita uma imaginação de um passado distante. Em algum lugar nós lemos que o padre José de Anchieta teria escrito nas areias desta região um poema à Virgem. É a terra desse grande cornista que é Rubem Braga, que é de Cachoeira do Itapemirim, cidade de Roberto Carlos, bem como também é a terra de uma das mulheres mais diferentes que há no Brasil, que é Danusa Leão, casada com o grande Samuel Weiner, um jornalista que na década de 1950 deu muito trabalho a um inimigo visceral que tinha, que era Carlos Lacerda. É um prazer muito grande estar aqui em Vitória. O tema que nos compete agora é referente a uma suposta indagação em torno de um dos escritores brasileiros, que é provavelmente aquele que mais nos toca no plano da nossa educação literária, que é nada mais, nada menos do que um menino chamado José Renato Monteiro Lobato, e que ainda aos 15, 16 anos de idade, mudava o nome para José Bento Monteiro Lobato, para que então pudesse usar uma bengala que era do seu pai.
O Monteiro Lobato, que a maioria de nós conhece, é aquele Monteiro Lobato dos livros infantis. Um Monteiro Lobato absolutamente diferente, irônico, uma pessoa que dizia o que pensava e falava o que dizia, num personagem que era uma boneca de pano, e que era a querida Emília. E Monteiro Lobato é uma figura de fins do século XIX, que no início do século XX estuda Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, um ambiente que ele deplorava, um local que ele, de uma certa maneira, tinha o mínimo interesse de lá estar, e apenas um dos professores ele tinha em alta conta, que era o então seu professor de Direito, chamado com o nome de Pedro Lessa, que inclusive fora mais tarde ministro do Supremo Tribunal Federal. Monteiro Lobato é uma figura que, depois de formado em Direito, vai ser promotor do interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Areias, e depois de 2 ou 3 anos exercendo a promotoria, Monteiro Lobato, simplesmente desiludido com aquilo que nós chamamos de experiência jurídica, vai cuidar da fazenda do avô, de onde então a sua história toma um outro rumo. Esse painel que abre a noite de hoje tem como centro um julgamento que se faz hoje em torno daquilo que Monteiro Lobato falava, dizia ou escrevia, e eu me refiro especialmente a um livro que, numa leitura contemporânea, é absolutamente politicamente incorreto, chamado com o nome de Caçadas de Pedrinho, um livro publicado em 1933, e que tem excertos que qualificam intensamente uma postura, quiçá, racista, bem como também tem vários excertos que seriam contrários àquilo que é hoje predominante numa leitura, digamos assim, da nossa relação com a natureza. É nesse contexto que nós vamos tratar de um processo judicial que se desdobrou no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um mandado de segurança, no qual um sujeito de Brasília, ao lado de uma associação IARA, que é um instituto de advocacia racial, questionaram a posição do governo federal, em especial do Ministério da Educação e Cultura, em relação à compra, à venda e à distribuição desse livro que citei agora, que é Caçadas de Pedrinho. Consequentemente, na medida em que nós colocamos o José Bento Monteiro Lobato no banco dos réus, 3 problemas emergem, e são esses 3 problemas que eu gostaria de tentar um esboço de enfrentamento. Em primeiro lugar, há um problema do ponto de vista epistemológico, há um problema do ponto de vista historiográfico. No segundo lugar, há um problema do ponto de vista biográfico, e no terceiro momento, há explicitamente um problema também dogmático. Do ponto de vista dogmático, nós temos que explorar um pouquinho o conteúdo desse mandado de segurança, que, conforme vocês verão, é um dos processos mais esquizofrênicos que vi em toda a minha vida. Do ponto de vista biográfico, nós temos que, de uma certa maneira, perceber a posição de Monteiro Lobato no contexto cultural do qual ele pertencia. E do ponto de vista epistemológico, nós temos um problema historiográfico da mais absoluta importância, que consiste em indagarmos 2 questões muito simples. Primeiro, nós podemos julgar um homem fora do contexto no qual esse homem viveu. É muito difícil nós olharmos as pessoas fora do momento no qual viveram. Vocês, por exemplo, podem imaginar comigo, um exercício de história do direito, a construção, por exemplo, autoritária do direito administrativo brasileiro. Se nós pegarmos a grande maioria dos nossos autores de direito administrativo, eu me refiro aos autores do século XIX, como o Visconde do Uruguai, eu me refiro a autores de meados do século XX, como Tito Prats da Fonseca, eu me refiro a autores da década de 1960, como Eli Lopes Meireles, que até hoje vende livros. Eu acredito que são livros psicografados, né? Como uma série desses livros que hoje são vendidos de autores já falecidos há muito tempo,
Recentemente eu ouvi alguém citar Eli Lopes Meireles a propósito das agências reguladoras. Mas no tempo de Eli Lopes Meireles não havia agência reguladora, então é uma psicografia que se faz hoje em dia. Eli Lopes Meireles era uma figura curiosa. Era um homem que, assim que se formou, ele foi ser juiz lá em São Paulo, e na primeira audiência, Eli Lopes Meireles deu ordem de prisão para o mandante da cidade. Por conta disso, o mandante lhe manda 3 tiros, e conseguiu errar os 3, razão pela qual ele vai morar lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Carlos, onde havia uma universidade, uma faculdade de engenharia, onde ele vai lecionar um curso. E esse curso que ele leciona de direito para estudantes de engenharia vai redundar nas obras de direito administrativo que hoje conhecemos. Se nós olharmos os autores de direito administrativo, sem exclusão quase que nenhuma, eles têm um substrato ideológico muito autoritário. Todavia, é muito difícil eu ler hoje autores como Gofredo Teles da Silva Júnior, dizendo que era integralista, autores como Miguel Reale, temos que ler os 2 volumes de memórias de Miguel Reale, e realmente eu não poderei impugná-los o tempo inteiro, a propósito deste vínculo com regimes que eram regimes de extrema direita. Tudo me faz lembrar as memórias de Norberto Bobbio, quando então ele invocava um problema grave na infância dele. Você, filho de um pai totalitarista, não tinha outra opção na vida a não ser totalitarista também. Me lembro do filme A Vida é Bela, que falamos agora há pouco, no qual o personagem chega a uma outra figura e pergunta: qual é a sua posição ideológica? Ele fala: espeta un attimo, espera aí. E chama os 2 filhos, Benito, Adolfo. Quem tem um filho chamado Benito e um outro chamado Adolfo, é tudo menos uma pessoa muito liberal. Então, o primeiro problema que nós temos é, eu posso subtrair o autor do contexto no qual ele viveu. Eu posso condenar Aristóteles, porque Aristóteles não condenava a escravidão. Eu posso condenar o apóstolo Paulo, por conta do fato de que Paulo provavelmente imaginava a submissão da mulher e uma adesão quase que absoluta ao poder político. Eu posso questionar autores de direito do século XX, como Alfredo Buzaide, uma figura absolutamente ligada à ditadura, o pai do Código de Processo Civil de 1973, em face do mundo no qual eles viveram. Esse é o primeiro problema. E nesse contexto, fica absolutamente difícil eu não oferecer a Monteiro Lobato aquilo que os americanos chamam com o nome de benefit of the hindsight, ou seja, o benefício do retrospecto. Não se esqueçam que o livro é de 1933. Não se esqueçam de quando Evandro Lins e Silva falece, ele tem do lado, na cama, na mesa dele, ele tem 2 livros. Um dos livros é Casagrande de Senzala, outro é o livro de Jorge Amado, Jubiabá. Quando você tem Casagrande de Senzala e você lembra de Gilberto Freire, a leitura que Gilberto Freire faz da escravidão no Brasil é uma literatura que, de uma certa maneira, remonta o tempo no qual ele viveu. Não nos esqueçamos que o Gilberto Freire nasceu em 1919, 1900 exatamente. Ele era de uma família da Igreja Batista. Aos 19 anos, ele é o primeiro brasileiro a ganhar uma bolsa de estudos para os Estados Unidos da América. E vai estudar no estado da Geórgia, em Atlanta, na Geórgia, que ele percebe o mundo pós-guerra civil americana e, naturalmente, comparando aquele mundo com o que ele vira em Recife, um homem de família de posses, ele imaginava e ele dulcificava a escravidão brasileira. Então, o primeiro ponto de partida é, colocarmos Monteiro Lobato no banco dos réus, nos suscita um gravíssimo problema de ordem historiográfica, que consiste em enfrentarmos a seguinte questão: posso julgar um homem fora do seu contexto? E dentro desta mesma percepção, eu pergunto, será que nós conseguimos sair do nosso contexto atual para julgar os homens do pretérito? É aquilo que os teóricos chamam com o nome de o momento do presenteísmo. É curioso, uma pesquisa que nunca vi no Brasil, mas acho que é um momento de alguém fazê-la, que é um estudo que aproxime os intelectuais e o poder. É curioso o fascínio que o intelectual tem pelo poder, no sentido de que as benesses daquele que manda, de uma certa forma, lhe beneficiam.
Segundo problema é o problema da própria biografia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem instâncias nas quais a leitura do mundo é uma leitura absolutamente diferente de tudo que podemos imaginar. Eu creio que um dos livros mais deliciosos para lermos chama-se A Barca de Gleire. A Barca de Gleire é um conjunto de cartas, é uma obra epistolar, trocadas, aliás, você tem só as cartas dele. Monteiro Lobato tem um amigo que era Godofredo Rangel. E nessas cartas, ele coloca tudo que ele acha do que é ser magistrado. Godofredo Rangel era um juiz. Bem como Monteiro Lobato, em alguns contos, traduz aquilo que pensava da nossa experiência. Eu peço licença para ler um pequeno excerto que a mim me parece absolutamente revelador da figura de Monteiro Lobato, sob todos os aspectos. Primeiro, essa birra que ele tinha com o formalismo. Eu, particularmente, tenho uma raiva muito grande de professores de português. O professor de português é incapaz de ver um texto com uma caneta verde e sublinhar aquilo de bonito, de inteligente e diferente que você escreveu. Professores de português, eles têm uma caneta vermelha e eles procuram atropelar qualquer silabada, qualquer erro de pronome que você eventualmente cometa. Monteiro Lobato tem um conto que vocês, quem não leu tem que ler, chamado a história do Aldrovan do Cantagalo. O conto chama-se O Colocador de Pronomes. E nesse conto é a história de um sujeito obcecado com a formalidade da língua, e tudo que era vírgula fora, era pronome trocado, era mesóclise onde era ênclise, era próclise onde era mesóclise, ele entrava em desespero, e ao fim da vida, ele resolve então publicar uma gramática para resolver todos esses problemas. Todavia, já no leito da morte, o sujeito que fez as provas traz o livro para ele ver, e o rapaz trocou todos os acentos. Aliás, Monteiro Lobato tinha uma birra com acento. Ele explica por que os americanos dominaram o mundo e os franceses perderam o controle do mundo. Porque francês é acento para lá, acento para cá, acento circunflexo para dizer que é S. Por que os gregos do mundo antigo perderam o poder para os romanos? Em latim não tem acento, você tem o bráquia só. No grego você tem os espíritos para um lado, espírito para o outro. Mas quando Aldrovan do Cantagalo morre, ele deixa a sua biblioteca. E a biblioteca constava de um espólio, e segundo Monteiro Lobato, ele tinha os seguintes livros: O Acento Circunflexo, 3 volumes. A Vírgula no Hebraico, 5 volumes. Imagina, 5 volumes sobre a vírgula no hebraico. A Psicologia do Tio, 2 volumes. A crase, 10 volumes sobre a crase. E ele termina: pesavam todos, por junto, 4 arrobas, que renderam vendidos a 3 tostões o quilo, 18 mil réis. É esse mesmo Monteiro Lobato que foi ver como era o júri. Ele tem um conto chamado O Júri na Roça, no qual ele descreve o promotor. E nós temos aqui promotores do pretérito, o doutor Lênin está ali, promotores do presente aqui do meu lado. E esse promotor, que é o pretérito mais que perfeito, assim era, segundo Monteiro Lobato, no júri. O promotor, sequioso por falar, com a eloquência engurgitada por 20 anos de choco, atachou no auditório 5 horas maciças de uma retórica do tempo do onça, que foram 5 horas de pigarros e caroços de encher balaios. E olha agora o promotor, principiou historiando o direito criminal desde o Pitecantropo Erecto, com extrações em Licurgo, nos Vedas, Moisés e Zendavesta. O promotor analisou todas as teorias filosóficas que vêm de Confúcio a Freixo Portugal, aniquilou Lombroso e mais Lérias de Garófalo, que dizia Garofalo. Provou que o livre-arbítrio é a maior das verdades absolutas e que os deterministas são uns cavalos, inimigos da religião dos nossos pais. Arrasou Comte, Spencer e Haeckel, representantes do anticristo na terra. Esmoeu Ferri, contou depois sua vida, sua nobre ascendência introcada na alta prosópia dos esteves do rio Cávado, e de um primo,
hoje escriturário do Ministério da Guerra, que no combate de Cerro Corá, ofereceu e sofreu uma arranhadura de baioneta da face lateral do lobo da orelha sinistra. Provou em seguida, o promotor, a imaculabilidade de sua vida, releu o cabeçalho da acusação, citou Bossuet, a águia de Mê, de Rui, a águia de Raia e outras aves menores. Leu páginas de Balmes e Donoso Cortês sobre a resignação cristã. Aduziu todos os argumentos do doutor Sutil a respeito da Santíssima Trindade. E concluiu, finalmente, pedindo a condenação da fera humana, que cinicamente me olha como para um palácio, há 30 anos de prisão celular, mais a multa da lei. Um homem que escreve um parágrafo como esse, que eu acabei de ler, é uma pessoa superlativamente diferente. Nessas linhas que acabo de ler, nós revelamos alguém que lia tanto, que dizia que ao dormir ele continuava lendo maquinalmente. Provavelmente ninguém nesse país leu tanto e escreveu com tanta qualidade quanto esse homem. E Monteiro Lobato não é por isso nem mais nem menos que a figura que nos evoca, entre outros, o dia daquilo que muitos de nós que aqui estamos mais prezamos na existência, que é aquilo que carregamos nas mãos, que é aquilo que lemos, que são os nossos livros. Em resumo, do ponto de vista historiográfico, há um problema. Posso julgar o homem fora do seu contexto? Do ponto de vista biográfico, há uma premissa. Esse homem que está sendo julgado é um homem absolutamente diferente, um homem que não pensava como todos aqueles, é nada mais, nada menos alguém obcecado por Nietzsche, e que dizia o tempo todo que deveríamos ser como Nietzsche, vademecum, vadetecum. Você quer vir comigo? Vá sozinho e se vire. E agora viria o terceiro ponto, que é o ponto mais maçante, mas é o ponto que necessariamente precisa também ser aqui colocado, para que a minha fala tenha começo, meio e fim. O Ministério da Educação, que nós temos o hábito até hoje de chamar Ministério da Educação e Cultura, ainda é MEC até hoje, fez um programa de colocar livros nas bibliotecas escolares. E quando da escolha dos livros que seriam colocados nas bibliotecas escolares, uma comissão de alto nível, entre outros livros, recomendou que nas bibliotecas escolares tivéssemos o livro Caçadas de Pedrinho, de autoria de Monteiro Lobato. Ocorre que há hoje uma espécie de uma mistura de patrulhamento ideológico com comportamento politicamente perfeito e adequado, de modo que há um parecer do Ministério da Educação que determinava, primeiro, você tem que consignar nos livros que ele está de acordo com a reforma ortográfica. Segundo, se aquele livro tem alguma alusão negativa, essa coisa chamada direito ambiental, nós vivemos um tempo de bambificação da natureza, não é? Todo respeito. Já perceberam isso, não? Um dia desse eu peguei um livro num lugar, estava as normas ambientais na Bíblia. Ora, o problema ambiental é um problema econômico dos dias de hoje, quando o meio ambiente passa a ser uma limitação à expansão da economia. O direito ambiental é isso, mas algumas pessoas enxergam lá atrás, não é? Alguém já afirmou que o direito ambiental nasceu quando o Tomé de Souza proibiu que se cortasse a árvore do pau-brasil. Eu nunca vi algo mais absurdo que isto, mas seja. E a partir disso, se a obra tem algum conteúdo, por exemplo, racista, você deve ali fazer essa discriminação. Então, um advogado de Brasília, um advogado é um sujeito que trabalha na Secretaria de Educação, e eu não o condeno por isso, ele faz um requerimento ao Ministério da Educação, pedindo que naquele livro, Caçadas de Pedrinho, também fosse consignado esse problema aí de que havia ali menções ao racismo. Eu vejo que, acho que hoje ou amanhã, haverá a apresentação de um trabalho, Racismo em Monteiro Lobato. Estou ansioso para ouvir esse trabalho,
porque provavelmente as citações de Caçadas de Pedrinho vão aparecer. E, de fato, as citações de Caçada de Pedrinho são muito agressivas. Eu, particularmente, me senti agredido há uns 20, 25 anos, quando li um livro de francês, era um livro que era um guia de Paris, e o autor falava assim, cuidado com o Jardim de Luxemburgo, porque a partir das 6 da tarde, il y a beaucoup de brésiliens. Tem muito brasileiro aí. Quando você lê aquilo, é uma coisa meio estranha. Do mesmo modo que as coisas que Monteiro Lobato ali escreve, especialmente quando ele desenha essa figura absolutamente singular que é a tia Anastácia, mas existe um problema nada naíve por trás disto, que é uma figura brasileira que é uma extensão da escravidão, que é a figura da empregada doméstica, que é algo que os países mais avançados e que os lugares de economia mais densificada abominam de modo superlativo em virtude de várias razões. Ocorre que esse parecer não foi revisto. Pelo contrário, o chefe de gabinete do ministro da Fazenda avoca este processo e o chefe de gabinete do ministro da Fazenda determina que fosse feita uma releitura daquele parecer, e a releitura, ao invés de insistir na tese de que deveríamos consignar que ali havia elementos de racismo, ele aparentemente inverte a posição, razão pela qual o livro foi comprado e o livro foi disponibilizado nessas várias bibliotecas. Esse interessado requer, então, que o processo fosse levado, o processo administrativo, à presidenta da República, que nessa qualidade, chefe do Poder Executivo, poderia, de ofício, corrigir aquela distorção que havia. Vejam o problema que ele leva para o chefe do Executivo, razão pela qual, então, ele assim requer. Esse requerimento foi objeto de ouvidos moucos, ninguém fez nada, e ao lado de um instituto, chamado Instituto de Advocacia Racial, IARA, eles ajuizaram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Quem de vocês quiser dar uma olhada, é uma peça absolutamente singular, é um tema muito bacana para conhecer o modo como a discussão foi ali travada e foi ali colocada. É o mandado de segurança número 30.952, relatado pelo ministro Luiz Fux, e o pedido é um pedido curioso. Ele pede que a revisão do parecer seja suspensa até que a presidente da República aprecie aquele requerimento. Mas, na essência da demanda, o pedido não é muito fora da curva, não. Porque, na essência da demanda, o pedido tem basicamente 4 pontos centrais. A insistência de que os educadores, os professores, deveriam ser capacitados para, em sala de aula, tratar com aquela obra. 2, ele insistia numa nota explicativa, levando-se em conta que já tinha uma nota do IBAMA e também havia uma nota quanto à ortografia. E aqui nas entrelinhas tem um problema que nós, do direito, não estamos acostumados a lidar. Na verdade, é um problema econômico. Nós estamos discutindo o custo de aquiescência. Porque colocar naquele livro que tem problema racista é algo que também custa dinheiro e que alguém vai ter que pagar. A par disto, havia uma percepção da valorização da cultura africana, bem como do direito a uma educação antirracista. E no mérito, o fato de que Monteiro Lobato usava estereótipos raciais quando tratava dessa figura que era a figura da tia Anastácia. Uma outra comissão de alto nível faz um parecer insistindo que esse requerimento era vazio de sentido, invocando, primeiro, a obra ficcional de Monteiro Lobato deveria ser reconhecida como tal. Segundo, os professores teriam um momento adequado para contextualizar a obra no seu momento histórico. Terceiro, a fixação de uma nota explicativa retiraria dos alunos e dos professores a possibilidade
de um exercício e de um juízo crítico sobre aquele problema. E o mais curioso de tudo é que a decisão é mais uma dessas decisões do Supremo Tribunal Federal que ninguém entende. O Supremo decide, do ponto de vista procedimental, que o mandado de segurança não era o remédio, para usar uma expressão de jargão jurídico, adequado para resolver uma suposta avocação de um processo por parte do presidente da República. Nós temos aqui mais uma prosaica figura de uma jurisprudência defensiva, na qual não se toca no mérito, abrange-se apenas a formalidade, razão pela qual esta questão permanece na essência sem resolução. Resumidamente, houve no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança no qual se questionou o racismo nas obras de Monteiro Lobato. Como o grande inglês falaria, too much arrow for nothing, é muito barulho por nada, levando-se em conta que o pedido não era um pedido tão absoluto assim de retirada de obra do mercado. Era um pedido singular, era um pedido de uma mera retificação, era um pedido no qual se pretendia que se informasse melhor o destinatário do livro. E insisto, o assunto nos remete a um tremendo ponto de interrogação, pois afinal de contas, é a pergunta que eu lanço nessa noite. Podemos julgar um homem fora do seu tempo? Podemos sair de nosso tempo para julgarmos homens do passado? Especialmente, uma figura superlativamente diferente, como Monteiro Lobato, nesse contexto histérico e histriônico que é o direito processual brasileiro contemporâneo. Eu quero, assim, acreditar que esse tipo de evento que temos hoje aqui inverte o nosso roteiro epistemológico. Na graduação, tudo aquilo que é estranho nos é familiarizado. E aqui, tudo que é familiar deve ser estranhado. E me causa absoluta incerteza e estranhamento perceber que o nosso escritor predileto é hoje objeto dessa discussão. Absolutamente feliz por estar aqui, rever algumas pessoas queridas. Eu, assim, dou por encerrada a minha fala e devolvo a palavra ao presidente desta mesa, na expectativa de ter cumprido o tempo regulamentar. Muito obrigado. Professor, preciso no tempo e vejo na sua fala uma capacidade rara de expressão, capacidade de conjugar leveza, humor e profundidade, mas devo advertir que Eli Lopes Meireles esteve a todo tempo ao seu lado, mais precisamente ao seu lado direito, não fisicamente, mas também não por espírito, mas seu livro está ali. E quase te mordeu. Eu passo a palavra ao professor Bolzan. Boa noite a todos. Quero dizer que depois dessa fala aqui, fica difícil a gente retomar assim, o caminho para a discussão, até porque eu não tenho o conhecimento literário e nem a capacidade de articulação do discurso que o colega tem. Mas, de qualquer maneira, não tão protocolarmente, eu quero agradecer aos amigos que me convidaram para vir aqui, para retornar à FDV, né, onde eu tenho tido a oportunidade de estar, e tenho muitos amigos, ex-alunos que foram para a Unicinos também conosco estudar, né, sobretudo com o Lênio, mas que tem tido, vamos dizer assim, o carinho de me fazer voltar a essa bela cidade de Vitória.
Pena que, dessa vez, por um curto espaço de tempo, é o que acaba nos impedindo, né, de não apenas de desfrutar com os amigos, mas também de aproveitar os encantos de Vitória e a culinária capixaba, que me encanta bastante. De qualquer maneira, eu acho que a leitura que eu vou propor dessa temática, tá, de alguma forma dialoga com aquilo que o Godoy falava aqui antes, e talvez eu vá tentar ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais pontual com relação a isso. Até mesmo porque, eu devo dizer, até por uma questão de verdade histórica, né, e o Albano está aqui para não me deixar mentir, né, ou pelo menos não me deixar mentir sozinho, né, Albano, de que eu sou talvez um adepto da questão do direito e literatura, do direito e arte, talvez nas origens aqui no Brasil, porque tive a oportunidade, nos idos dos anos 90, lá em Florianópolis, quando nós fazíamos o doutoramento, e o professor Luiz Alberto Vará fez um seminário internacional de cinesofia, na praia do Rio Vermelho, num hotel que tinha lá, não sei se existe ainda, onde se trouxe, se reuniu um grupo de amigos e se procurou lá fazer uma discussão em torno, de uma filosofia ligada ao cinema, uma filosofia e cinema, o cinema e filosofia, ao que o Vará deu o nome de cinesofia na época. Isso, de alguma maneira, não só me faz lembrar para fazer esse relato histórico, mas também porque talvez a própria Santa Catarina, a própria Florianópolis, melhor dizendo, já nos coloque, de certo modo, o tema da nossa discussão aqui hoje. Por quê? Porque desde muito se discute qual é o melhor nome para essa cidade. Se é Florianópolis, se é Ilha do Desterro, ou a Ilha da Magia, como alguns chamam, não é? Porque também aí há todo um debate em relação, vamos dizer assim, ao papel histórico que essa bela cidade de Florianópolis desempenhou e o nome que ela ganhou em razão dessas circunstâncias. Ou seja, será que o nosso problema que está colocado é dizer, qual é o melhor nome? Se vamos abandonar Florianópolis porque leva a Floriano Peixoto, aí vamos voltar ao nome da Ilha do Desterro, ou a Ilha da Magia, para alguns. Então, acho que essa é uma questão que, de alguma forma, nos permite aqui traçar um pouco o eixo, o perfil da discussão que eu gostaria de colocar nessa noite. Ou seja, essa introdução, tema, ou seja, qual é o nome, ou seja, talvez pudesse ser, qual é o nome PC, qual é o nome politicamente correto para a Ilha da Magia? Ou, para não avançar, pelo que supõe o próximo painel também, porque eu acho que a Catherine está aqui, e acho que, pelo que eu vi pelo título, talvez, em algum momento, nós vamos dialogar também, nem é o painel de amanhã, que é o painel do Nelson, sobre totalitarismos e tal. Acho que há alguns temas que são correlatos, mas eu preferia, talvez, propor a vocês buscar uma discussão em torno dos limites da justiciabilidade corretiva da história e da literatura. Ou seja, um pouco na linha do que o Godoy falava aqui antes, seja, é possível nós fazermos uma justiça, entre aspas, aqui, ou uma justiciabilidade, ou um justiçamento histórico da literatura, e pondo aqui a literatura no banco dos réus, talvez invertendo a ordem, já que nós falamos tanto em direito e literatura, que nós talvez invertêssemos a ordem e faríamos literatura e direito, ou seja, a literatura submetida ao direito, a literatura posta no banco dos réus. Por isso, nessa pequena intervenção e breve intervenção aqui, no tempo que me foi concedido, vou tentar, evidentemente só isso é possível, marcar algumas pegadas que talvez possam ser seguidas, corrigidas ou aprofundadas ou decifradas pelos colegas. Peço desculpas se, nesse pequeno percurso, faço algumas considerações que possam impactar alguns corações e mentes mais sensíveis. Porém, penso que estamos diante de algumas situações que precisam ser diagnosticadas
E não há como tocar esse tema, né, no caso do título que nos foi dado, Monteiro Lobato e outros escritores no banco dos réus, sem dialogarmos com as questões que, suponho, estarão presentes nas falas, como eu disse antes, de alguns outros colegas que nos seguirão. Digo isso também em razão do próprio histórico acadêmico que tem, que alguns já conhecem, seja por partilhar com muitos que aqui estão de preocupações correlatas, e também pela leitura que faço da programação desse evento. Também eu acho que é interessante, eu buscava lembrar aqui, não sei se o Lênio está lembrado, Catherine, eu acho que estava comigo, dividia lá o direito e literatura, quando nós tratamos de um tema do politicamente correto, ou da tolerância, um desses temas que nós fomos brindados lá no programa conduzido pelo Lênio. Imagino que aqui, ou seja, a ideia, suponho eu, como disse o professor, é que a retomada dessa discussão tem a ver exatamente com esse malfadado Mandado de Segurança 30.952, que foi apresentado junto ao STF, e que teve, se não estou enganado, também, professor, uma polêmica junto ao Conselho Nacional de Educação, na época, que não resolveu o problema e que acabou levando ao Supremo Tribunal Federal essa discussão particular em torno dessa obra do Monteiro Lobato. Tá? E aí a gente poderia até fazer uma discussão em âmbito assim, da academia jurídica, do próprio procedimento que foi adotado esse mandado de segurança, que foi um procedimento meio também aqui esquizofrênico. Né? Nós tivemos até uma audiência de conciliação que foi tentado realizar em torno dos interesses que estariam envolvidos, desde os interesses econômicos, dos direitos autorais em torno da obra, até os interesses, né, ligados à questão apresentada por essa organização, que é a IARA, e por um técnico, se não me engano, que era também um dos autores desse mandado de segurança. Ou seja, então, esse cidadão e essa entidade civil questionavam exatamente, como disse antes, os termos, né, presentes na obra de Monteiro Lobato. Acho que esse mote, ou seja, o mote do Monteiro Lobato, né, e aí eu tomei isso como a literatura no banco dos réus, acho que esse mote não é o único, né, exatamente por isso, porque há outros exemplos dessa, vamos dizer assim, dessa perseguição histórica, a gente poderia dizer, ou essa rediscussão histórica em torno de obras literárias. Ou seja, o próprio Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn, também sofreu esse tipo de questionamento. Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, né, também foi questionado, né, não ele pessoalmente, mas a obra foi questionada, né, com relação à utilização, à época da sua elaboração, à época da sua construção, né, de termos ou de posições que hoje talvez sejam consideradas politicamente incorretas ou atentatórias à dignidade de pessoas, grupos, gêneros, etnias ou o que quer que seja. Uma das questões que me parece que se põe aqui é de nos questionarmos acerca desse dever de correção imposto à literatura. Ou seja, a literatura ela tem um dever de correção, ou seja, fazer literatura implica um pressuposto de conformidade política com a ideologia de uma época, e, por outro lado, é possível fazer a correção histórica da literatura e, assim, promover o seu adornamento, no sentido de adaptá-lo à nova linguagem, e aí, por isso que eu disse ao início, que talvez isso acabava dialogando com algumas questões que podem surgir na sequência desse mesmo evento. Se nós lembrarmos aqui o famoso livro do George Orwell, do 1984, quando se trabalhava em torno da ideia da novilíngua, né? Ou seja, uma reconstrução da linguagem em torno de uma transformação histórica. Também não vou entrar nesse detalhe, porque sei que, provavelmente, o Nelson Camata Moreira vai tratar disso amanhã. Todavia, acho que, por necessário, deve-se anotar aqui que ninguém de nós, suponho, pelo menos, não tem o mais profundo rechaço a ideologias ou práticas segregacionistas, preconceituosas ou discriminatórias. Agora, independente disso, até onde isso se confunde com o politicamente correto? Ou, dito de uma outra forma, há uma correspondência entre o eticamente correto e o politicamente correto?
E se isso está posto, qual o meio adequado para promover o debate e a disputa em torno dessas pautas relativas àquilo que nós estamos chamando de politicamente correto, que, ao final e ao cabo, me parece, são pautas ideológicas, portanto, pautas eminentemente políticas. E, nesse ponto, eu quero trazer à baila aqui com vocês um texto que o Agostinho Ramalho Marques Neto escreveu e está publicado no Empório do Direito, né, em torno desse tema. E eu vou me permitir ler uma parte com a qual eu concordo plenamente. Diz o professor Agostinho: em nome do politicamente correto, eufemismos são cunhados para mascarar ou denegar realidades que se vêm tornando insuportáveis no mundo cada vez mais dominado pela ideologia do êxito, da imagem e da fruição de um gozo sem restrições. É assim que quase já não se diz que alguém é velho, ou mesmo idoso, mas sim que se encontra na melhor idade. Só ver nos aeroportos a propaganda da Gol, né? A melhor idade é só uma puta sacanagem, né? A melhor idade é aos 20 anos, né? Pelo amor de Deus. O cara tinha que ter, como diz o roqueiro aqui, o cara tinha que ter, né, corpo de 20, cabeça de 30 e bolso de 40. Né? Aí podia ser a melhor idade. Agora, tu vem dizer que a melhor idade, né, é os velhinhos que estão só porque tem vantagem de entrar na fila prioritária, mas que, aliás, hoje a fila prioritária das companhias aéreas é maior do que a fila comum, né, de tanta prioridade que tem. Né? Os partidários de tais patrulhamentos, volto ao Agostinho aqui, né? Os partidários de tais patrulhamentos da linguagem coloquial parecem não se dar conta da ironia e mesmo do sarcasmo que tais eufemismos podem recobrir. No caso, se o melhor da vida fosse ir chegando como se o melhor da vida fosse ir chegando ao fim. Diz o Agostinho ainda: é como se estivéssemos vivendo um momento padrão, cujas concepções éticas e políticas fossem definitivas e pudessem servir de parâmetro para a avaliação de toda a história, com a projeção para o passado de nossas convicções atuais, tão estáveis e contraditórias para nós mesmos, por sinal, numa espécie de juízo final. É como se tivéssemos chegado, enfim, a um patamar último de verdade ética que nos permitisse corrigir retrospectivamente todo o passado. Ora, tal suposição é intrinsecamente autoritária. Em sua magnífica distopia, 1984, George Orwell nos descreve uma sociedade totalitária na qual, a partir da imposição e da aceitação acrítica da crença de que os tempos atuais, posteriores à Revolução, são em tudo melhores que os tempos anteriores, a história é permanentemente reescrita e os dados estatísticos permanentemente manipulados para assegurar a veracidade daquela afirmação. E nos fala também da novilíngua, como eu disse antes, que é a mesma língua de antes da Revolução, mas com significados unívocos para cada um dos seus termos, cada um dos quais só podendo ter um significado, o que era obtido pela supressão de sinônimos, de metáforas, metonímias, de toda forma de linguagem figurada, ou seja, pela supressão de qualquer possibilidade de expressão poética no uso da linguagem. O adjetivo livre, por exemplo, só poderia ser usado em sentido análogo ao de quando se diz que este cachorro está livre de pulgas, ou este jardim está livre de ervas daninhas. Não podia ser utilizado em seu antigo sentido de politicamente livre ou intelectualmente livre. Acho que esse pequeno recorte que eu fiz do texto do Agostinho dá um pouco a ideia e a dimensão que é a discussão que nós estamos travando aqui hoje. Dito isso, coloco o problema que me parece subjaz ao título desse painel. Qual o papel do direito aqui e agora? Dito de outra forma, é adequado convocar o direito para esta disputa? E, se sim, em que medida? Parece-me que experimentamos um tempo em que, na inversão da relação direito e literatura, né, da literatura e direito, da literatura no banco dos réus, tomamos o direito como meio de correção da experiência literária e seu braço desarmado, a jurisdição. Ou seja, a jurisdição também aqui ela é apropriada como o espaço, como braço desarmado do direito,
né, para fazer, né, valer essa correção. E isso se faz em nome de ideais nobres, que, porém, podem causar muitos estragos. Ou seja, a questão que eu acho que é importante e interessante nós discutimos aqui, até aproveitando toda a informação que foi passada já anteriormente, é se a justiciabilidade do politicamente correto pode comprometer, ao invés de fortalecer, os vínculos democráticos de uma sociedade que se quer justa e solidária, para utilizar os termos postos na própria Constituição de 88. Ou seja, será que com isso, e utilizando o direito e a justiça, ou seja, fazendo a justiciabilidade histórica da obra literária, nós estamos contribuindo para a formação desse projeto de sociedade que a própria Constituição estabelece, ou não? Buscarmos, por meio da intervenção corretiva da justiça, né, e a justiça aqui não no sentido moral, da justiça como jurisdição, como instituição de Estado, contribui para forjarmos uma sociedade politicamente correta? Ou seja, será que a decisão do mandado de segurança, ou a decisão num mandado de segurança, ou no que seja, numa ação qualquer, ou seja, essa intervenção corretiva feita por meio do direito, se utilizando do instrumento da jurisdição, ela vai contribuir efetivamente para nós construirmos um projeto de sociedade que a Constituição estabelece, ou seja, uma sociedade justa e solidária com a erradicação do problema, sem afetação das liberdades, etc., ou não? E tal aspecto não só me parece importante por pretendermos tratar tudo por meio do direito, o que leva a uma juridificação total. E aqui o termo é proposital, né? Me parece que cada vez mais, eu acho que talvez esse exemplo da literatura no Banco dos Réus, do Monteiro Lobato, em particular, no Banco dos Réus, ou a obra literária do Monteiro Lobato no Banco dos Réus, de certo modo, é um exemplo típico dessa juridificação total, né? Me parece que nós estamos vivendo um momento histórico em que talvez seja interessante, até para nós que somos os operadores do direito, ou os atores do direito, né? Porque isso pode significar e pode permitir, talvez, a empregabilidade de tantos bacharéis em direito formados no país, né? Em torno dessas novas, essas 1.300 faculdades de direito, ou cursos de direito espraiados, como diria o nosso ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, né? Pelo Brasil afora. Talvez essa juridificação total, essa opção pelo direito e essa opção pela justiça permita, né, se não outra coisa, realizar um pleno emprego para os atores jurídicos. Então, essa juridificação total dos espaços de vida com a utilização de respostas jurídicas e que são, sobretudo, sanções. Que nós temos visto muitas vezes, não exatamente necessariamente nesse caso em particular, é de que esse processo de juridificação pretende promover a correção social por meio do sancionamento. E aí o braço do direito penal é o mais utilizado. Para questões que, mais do que reprimidas, como diz o Agostinho, deveriam ser elaboradas. Eu acho que esse é um outro aspecto que seria interessante se nós pudéssemos discutir aqui, ou seja, mais do que reprimir essas atitudes, ou essas falas, ou esses dizeres não tão bem politicamente corretos, ou politicamente incorretos, que seja, talvez mais do que serem reprimidos, deveriam ser elaborados. Elaborados aqui no sentido exatamente do labor político. Mas também, por estarmos em um momento em que, para além da juridificação, veja bem, para além dessa juridificação, há uma judicialização do cotidiano. Então, ao mesmo tempo em que nós usamos o direito como meio para tentar fazer uma correção social, nós, ao lado disso, promovemos um processo de judicialização do cotidiano, envolta, ainda mais, num processo de ativismo judicial, muitas vezes. E essa judicialização do cotidiano supõe que o espaço dos sistemas de justiça seja o mais adequado para resolver as nossas pendências afetivas, nossas pendências políticas e as nossas pendências morais. Talvez a nossa incapacidade de enfrentá-las nos leve a isso, muitas vezes. Bastando para tal, por exemplo, lembrarmos
do universo de demandas em torno da satisfação de direitos sociais. E aqui talvez a gente pudesse trazer o exemplo do direito à saúde como o melhor de todos, mas de direitos que, muitas vezes, eu tenho tentado escrever isso, em alguns textos, de direitos que têm se transformado em desejos. Ou seja, nós não são mais direitos judicializados, são desejos judicializados. O meu caso e do Albano, por exemplo, que gostaríamos de ter uma cabeleira que nem a do Lênio, por exemplo, nós poderíamos ter isso é um direito que nós temos ou é um desejo? Intransponível, não é, Albano? Por quê? Porque, na realidade, nós podemos, quem sabe nós judicializamos essa questão, pleiteamos um tratamento capilar, em Miami, de preferência, ou em Paris, onde tiver o melhor tratamento que for indicado, mesmo que seja experimental, e o judiciário, que talvez uma nova igreja, uma nova seita pentecostal, parece, muitas vezes, E esse tempo eu falei isso aqui é bom porque não é uma faculdade confessional, mas eu falei lá Unifra, o Albano sabe, lá em Santa Maria, que é franciscana, disse que tem aquela máxima da igreja, o Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Tem alguns algumas outras igrejas que dizem, nada me sobrará. E nós temos, se o juiz é meu pastor, tudo me dará. E é mais ou menos nesse contexto que nós vivemos, ou seja, um processo de juridificação e de judicialização, não mais só de direitos, mas de desejos. Nós temos um desejo de sermos cabeludos, mas nós não temos direito mais de ser cabeludos, e a sociedade não tem o dever de nos pagar por esses cabelos, que já não temos mais, Albano? Então, me parece que aqui esse é um dos aspectos. Então, esse é um dos exemplos, a satisfação de direitos, a definição de pautas políticas que são levadas ao sistema de justiça, ou de afetividades perdidas. O STJ chegou ao cúmulo de decidir sobre o abandono afetivo, que transforma os foros, muito mais do que espaços de justiça, entre aspas, em consultórios psicanalíticos, ou lugares de gozo pleno de uma cidadania infantilizada pela máscara do paternalismo, da satisfação completa de nossos desejos, muitas vezes não universalizáveis, ou de nossas culpas também. Parece, então, que vivemos, e aí eu vou caminhar para o encerramento, porque já fui anunciar que tem 5 minutos, que vivemos uma era de órfãos, em busca dos culpados, dos cuidados do pai, sustentados em um ambiente social que tudo nos promete como um espetáculo, para tomar aqui emprestado o termo do Guy Debord, ou de um gozo permanente, para repetir o que disse o Agostinho. A pergunta que fica é, o que resta dessa convocação do direito pelo politicamente correto? Para além de outros aspectos, como no âmbito da biopolítica ou da distopia totalitária do 1984, ou do Matrix, é preciso retomar o questionamento em torno do papel do direito e da jurisdição, assim como da política, tida esta como política democrática, quando confrontados a enfrentar conflitos entre literatura e direito. No primeiro aspecto, ou seja, no aspecto do direito, penso que apenas indicativamente, em razão do tempo que não tenho mais, há que se retomar a discussão acerca das liberdades públicas e sua conformação em termos de Estado democrático de direito, bem como da atuação da jurisdição quando confrontada com disputas que envolvem a produção literária e, portanto, a liberdade de pensamento e de expressão. Nós tivemos o caso do Rio Grande do Sul, o chamado caso Elvanger, que também foi um exemplo nessa linha, claro que com outras características e outras perspectivas. Ou seja, o lugar do direito e da jurisdição é o locus do pai, não aquele do abandono afetivo, de curar tudo, de dar tudo, inclusive felicidade, ou dos limites e da castração. Quais os efeitos colaterais dessa opção pela juridificação e pela justiciabilidade histórica da literatura? E como fica a democracia? E aí a democracia aqui, quando disse antes da política, a democracia aqui vista como o lugar da diferença e não da neutralização. A democracia como lugar da incerteza
e da invenção. E mesmo nas instituições de estabilização democrática, como me parece que é a jurisdição, ou seja, é uma instituição de estabilização democrática, não podem e não devem atuar para conter isso, ou seja, para conter o caráter incerto e o papel de lugar da diferença da democracia. Então, um pouco é isso. Eu acho que a questão me suscitou essa divagação em torno do tema, porque me parece que é preciso que esse debate, né, trazido pelo título dessa conversa, nos remete a algumas questões que estão na pauta para nós, que somos do direito, que somos, como eu, amadores em ambos os sentidos, né, de amar, né, amadores da literatura, né, e a ser amador não profissional da literatura. Muito obrigado. Preciso. É sempre uma satisfação receber o professor Bolzan, que aqui já esteve para tratar de questões relativas a Estado, democracia, Constituição, não é, professor? E agora sobre a judicialização da literatura, e nos fazer refletir também, num sentido mais amplo, sobre esses processos de judicialização da vida, não só da política, muito em voga, né, professor, mas também da vida.